Bem, nosso Levindo é um trabalhador muito afinco na seara do Cristo, que ao longo de algumas décadas, eu não vou revelar quantos anos ele trabalha na seara espírita, mas algumas décadas, né, vem dando sua cota de contribuição de maneira muito significativa no desenvolvimento de estudos, na direção de instituições. Bem, tem assim amealhado vários trabalhos com resultados profícuos. Obviamente que nós gostamos de beber nessa fonte, e hoje nós gostaríamos de beber nessa fonte, até porque ao longo da sua vida ele vem se dedicando ao trabalho da instrução, da divulgação, do esclarecimento do Evangelho de Jesus. Portanto, com a palavra você, Levindo. Seja bem-vindo. Boa sorte. Muito obrigado, Edmilson. Nós queremos saudar a todos, rogando também a Jesus, o nosso divino amigo e mestre, que a todos nos envolva no manto sublime de suas bênçãos, a fim de que nós possamos ter o entendimento, o discernimento, mas também a coragem para buscar nas soberanas páginas do seu Evangelho a argamassa moral para a construção do homem novo na nossa intimidade. Meus amigos, meus irmãos, nossa página de hoje não poderia ser tão clara, tão objetiva e, ao mesmo tempo, tão oportuna. Pensar é criar. E nós vamos falar exatamente disto hoje. Vamos falar do teu potencial íntimo. Vamos procurar compreender. Deepak Chopra, que é um famoso endocrinologista indiano radicado nos Estados Unidos, ele vai nos dizer que a consciência antecede a realidade material. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Trilhas da Libertação, vai nos dizer, por sua vez, o mundo corporal é plasmado pelo mundo espiritual, onde a vida é pulsante, permanente, original, definitiva. E Jesus, o amigo, nos afirmou: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, amigos, a nossa reflexão de hoje, ela está principalmente voltada para o aspecto do pensamento, da ação do pensamento em nossa saúde. Mas vamos procurar entender desde o início como tal pode acontecer. Então, para buscar esse entendimento, recorremos a um grande professor da espiritualidade, que é André Luiz. No livro Evolução em Dois Mundos, logo no primeiro capítulo, ele vai nos falar do plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, o hausto do Criador ou a força nervosa do Todo-Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. E Paulo vai nos dizer, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, em um momento de um insight extraordinário, ele vai nos dizer: em Deus nos movemos, em Deus existimos. Por outro lado, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 36, ele interroga se o vácuo absoluto existe em algum lugar no espaço universal.
E as venerandas entidades vão responder: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Ou seja, nós vivemos assim, em comparação, em uma atmosfera que ocupa todo o universo. E essa atmosfera é composta pelo plasma divino. Mas vejamos, André Luiz, em continuação, ele vai nos dizer: nesta substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas, a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação dos variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação. Mas, dando continuidade, André Luiz nos diz: essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob a irradiação da mente ou sob a irradiação do pensamento. Vamos lembrar aqui tanto o assunto abordado na página, quanto até aqui nesse estudo, fala-nos do pensamento. E todos nós pensamos. Por isso é que nós falamos do potencial íntimo de cada um. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida, se esculpem os planetas. Então, amigos, amigas, nós vamos descobrir que toda esta obra da criação, nela atua os prepostos do Senhor para a construção das galáxias, das estrelas, dos planetas que vagueiam por esse universo sem fim. E então, amigos, André Luiz vai nos fazer um alerta, vai nos falar da nossa responsabilidade, porque ele diz assim: em análogo alicerce, as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, sob o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. E continua: plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas
nos círculos inferiores e abismais, sob o mesmo princípio de comando mental. No livro Roteiro, o Emmanuel vai nos dizer: o pensamento é gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Então, nós compreendemos com isso que o pensamento atua na base da matéria, no mundo subatômico, influenciando o seu funcionamento. Mas vamos também deduzir claramente que nós vivemos em um universo de ondas mentais que se intercruzam, e nós vamos descobrir também, através da doutrina espírita, que estas mesmas ondas mentais, através delas, nós influenciamos e somos influenciados por essas irradiações do pensamento. Uma notável bioquímica norte-americana, a doutora Candace Pert, escreve para nós um livro fascinante intitulado Moléculas da Emoção, no qual ela vai registrar, não é espírita, mas vai registrar esta influência. Todos experimentamos o contágio emocional do júbilo de pessoas positivas à nossa volta, ou a intoxicação gerada pelos colegas negativos que nos sugam num redemoinho de irritação, sequestrando a harmonia coletiva. Veja o que escreve essa moça, acreditamos nós, em um momento de grande inspiração. Porque isso é uma realidade. Muitas vezes nós podemos constatar que em acontecimentos tristes, por exemplo, quando a morte visita o familiar, em que estão todos ali constrangidos, contritos, tristes, mas de repente chega uma pessoa positiva que irradia, de certo modo, a esperança, a fé, a confiança, a alegria, e a gente pode perceber como ela rapidamente influencia este ambiente. Evidente que ela não vai desfazer o fenômeno da morte, mas vai trazer uma espécie de consolação, um alívio daquelas tensões, e vai novamente trazer a alegria, por que não? Mas também vemos a situação ao contrário. Às vezes, em uma reunião em que todos estão felizes, todos estão bem, e de repente chega aquela pessoa que aqui, principalmente no interior de Minas Gerais, a gente fala assim: tal pessoa acordou com a avó atrás do topo. É a pessoa azeda, mal-humorada, negativa, e ela chega e acaba com aquela harmonia da reunião. Mas também, se nós nos deixamos influenciar por essa pessoa negativa, é porque também a nossa guarda, a nossa defesa está em baixa. Mas aí a gente interrompe. Se nós influenciamos, se nós passamos uma espécie de elixir para os outros, o que dizer da porção emocional que nós mesmos preparamos? Doce ou amarga para aqueles que nos rodeiam. Sabendo, conforme anota Manuel Filomeno, que a ação mental de uma pessoa sobre a outra pode gerar várias doenças. Na Revista Espírita de maio de 1867, Kardec vai nos dizer: sabe-se que os fluidos emanados dos espíritos, e nós somos espíritos encarnados, né? São mais ou menos salutares, segundo o grau de sua depuração.
conhece-se o seu poder curativo em certos casos e também os seus efeitos mórbidos de indivíduo para indivíduo. O doutor Orlando Facuri, Nubor Orlando Facuri, que foi um pioneiro, juntamente com Wilder Penfield, do Canadá, com as incursões na área cerebral, pessoa de grande capacidade, ele escreve para a Revista Espírita, a Revista Internacional de Espiritismo, uma matéria muito interessante, quando ele nos diz, quando toda uma população vê uma notícia pela televisão ou lê a mesma notícia nos jornais, essas pessoas estão criando representações mentais com referência a estas notícias, reconstruindo e revivendo cenários e as personagens envolvidas ou citadas nos noticiários. É como se o mesmo acontecimento se reproduzisse em cada mente que se liga ao episódio noticiado. Ou seja, nós criamos mentalmente, porque percebemos já desde o início que o nosso pensamento tem a ação criadora. Ele age sobre o fluido cósmico universal, plasmando aquilo que nós pensamos. Então, se nós nos ligamos aos noticiários, por exemplo, que tem como mira principal os grandes escândalos, que tem como mira também, de certo modo, amedrontar as pessoas, como aconteceu e acontece nos dias de hoje com essa chamada pandemia. Se nós nos fixamos nesses noticiários, nesses escândalos, nós estamos recriando novamente. Eu me lembro aqui no Brasil, quando aconteceu o fato de um casal que atirou uma menininha pela janela, e a imprensa mundial bombou esse acontecimento. E ficamos a imaginar a influência desses milhões de pensares, recriando, revivendo aquelas cenas, como ficou a nossa psicosfera planetária. Da mesma forma, no momento de hoje, quando nós assumimos aquela posição de medo, nós atuamos com o nosso pensamento no nosso sistema imunológico. As nossas defesas ficam fragilizadas em virtude destas emoções. E a gente pergunta assim, de onde vem o pensamento? Essa força tão grande assim. Antigamente, imaginava-se que o pensamento vinha do coração. Tanto é que até os dias de hoje, principalmente os casais apaixonados, quando um escreve para o outro, deixa um recadinho, ele coloca um coração como símbolo para dizer, estou pensando em você. Mas com o avanço do conhecimento na área da anatomia, da neurologia, da fisiologia, etc., então passou o homem a descobrir o cérebro. E começou-se, então, a imaginar que o pensamento viria do cérebro. O cérebro era o produtor do pensamento. Mas graças à doutrina espírita, que vem desbravar para nós infinitos horizontes de conhecimento, então vamos saber que, conforme diz André Luiz, verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. O nosso cérebro é um equipamento eletroeletrônico mais perfeito da obra da criação. Entretanto, se tivermos de posse do mais perfeito, do mais moderno computador, esse computador não irá fazer nenhuma operação sozinho. É preciso de alguém que o comanda.
Então, quem comanda esse computador fascinante é o espírito. Então, este pensamento vem da mente. E o que é a mente? Na linguagem da Terra, é muito difícil para nós definirmos a mente. Fomos lá no dicionário para perguntar o que é a mente. Parte material de alguém em que se encontra a sensibilidade, a inteligência, o pensamento, o intelecto. No ser humano, faculdade de entender, de pensar, reflexiva e afetivamente, entendimento, cognição. Ficou uma definição completamente incompleta. Incompleta. E então, amigos, nós aqui escrevemos que a mente é a sede de todos os fenômenos psíquicos, edificada nas múltiplas experiências vividas. É uma construção ao longo das nossas múltiplas experiências. E hoje, André Luiz vai nos dizer que a inteligência, a consciência, a mente, é a potência intelectual da alma. E lá no livro, No Mundo Maior, no capítulo 3º, ele vai fazer comparações sobre a casa mental. Então, diz ele, temos apenas um cérebro, que, porém, se divide em 3 regiões distintas, que é o inconsciente, onde está guardado o nosso passado, é o cérebro primário, o consciente, que é o mediano, e o superconsciente, onde residem as aspirações mais sublimes. Então, estas são as comparações e definições que nós podemos dar sobre a mente, por falta, naturalmente, de terminologia adequada no nosso vocabulário terrestre. Pois bem, e o que é o pensamento? E nós fomos buscar em Allan Kardec, que muitos dizem que está ultrapassado, mas fomos buscar nele, na Revista Espírita de dezembro de 1868. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Mas Kardec, ainda lá na Gênese, no capítulo 14, extraordinário, que nos fala dos fluidos, ele vai nos dizer: o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Se penso, se desejo, automaticamente crio. Então, Kardec, nessa mesma Gênese, vai nos dizer: basta que o espírito pense uma coisa para que esta se reproduza. E nós colocamos aqui como observação, inclusive, sobre as nossas criações mentais, né? Que André nos diz que nós criamos figuras angelicais ou monstruosas, isso em outras palavras. Então, colocamos propositadamente uma imagem aqui representando o mal, porque nós viemos de uma educação equivocada de vários séculos, e muitos de nós ainda trazem aquele clichê, aquele arquétipo de Satanás. E é preciso, é necessário que nós façamos um esforço no sentido de dissolver essas ideias antigas, e inclusive de dissolver os conteúdos do sentimento de culpa, porque recebemos uma educação equivocada ao longo de vários séculos, e é necessário ir dissolvendo essas coisas. E você, meu irmão, minha irmã,
deverá estimular outros irmãos também a fazerem o mesmo, mesmo eles não sendo espíritas. Porque, às vezes, nas reuniões mediúnicas, nós encontramos irmãos nossos que se queixam de estarem sendo perseguidos por Satanás. E há uma necessidade de conduzir o seu pensamento para outras vertentes, né? Então, é bom, desde já, a gente se esforçar para dissolver. Mas Kardec, continuando em A Gênese, ele vai nos dizer, a mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Ou seja, as nossas criações mentais se refletem no nosso perispírito. Daí, uma maior atenção, até no sentido da influência do pensamento sobre a nossa saúde. Em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz falando sobre as nossas criações mentais, em uma comunhão com os nossos irmãos, os espíritos que pululam no umbral, ele vai nos dizer que existem equipes equipadas com lança-chamas muito potentes que vêm para queimar a matéria mental que nós produzimos. E podemos também deduzir que, se não fora a ação purificadora destas equipes, não fora a ação purificadora da luz solar, nós acabaríamos todos morrendo fisicamente, ou inviabilizando a vida na Terra em virtude das nossas criações mentais. Porque a gente fica a imaginar o nosso planeta com 7 bilhões e 200 milhões de pessoas, esses pensamentos criando constantemente, a gente fica a imaginar a quantidade de coisas perniciosas que se cria a cada segundo. Então, amigos, é um alerta para todos nós. Nós temos uma imagem, inclusive em Muriaé tem uma imagem no trevo, que na realidade é uma escultura, e por acaso foi um amigo nosso que fez, que se chama Pedra Bruta. É um busto de um homem, ele segurando um martelo e um cinzel, e abaixo dele é um bloco de pedra bruta. E ele está esculpindo o seu próprio corpo, representando naturalmente que todos nós viemos nos construindo através das múltiplas experiências. Leon Denis vai nos dizer, não é consolador e belo dizer, sou uma inteligência e uma vontade livres, a mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente a minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Realmente. Então, pensamento e saúde, que é o nosso foco energético. Manuel Filomeno de Miranda, na mesma obra Trilhas da Libertação, que é uma obra excelente, ele vai nos dizer: a influência da mente sobre o corpo é de grande significação para a saúde, pelo estimular ou reter da energia que a sustenta. Quando bloqueada pelo psiquismo perturbado, cede campo à proliferação dos germes que se lhe instalam, fomentando os distúrbios que se catalogam como doenças. Realmente, amigos, e nós podemos muitas vezes constatar isso, que nesses estados, né, principalmente do pessimismo, dos estados de tensão crítica,
nós vamos criando como que nódulos energéticos, principalmente ao longo da coluna vertebral. E isso muitos médiums passistas sensitivos vão perceber que, ao aplicar o passe, eles sentem cheiro de carne podre, que, na realidade, são aqueles nódulos energéticos que nós criamos em virtude do nosso descompasso emocional. E a gente vai percebendo como as nossas emoções, o nosso pensamento atua em nossa saúde ou em nossa enfermidade. Eu tenho um primo que todas as vezes que encontrávamos com ele, lá do outro lado da rua, já distante, ele vinha batendo na barriga. E a gente encontrava, perguntava, e aí, primo, como é que vai? Ah, eu não tenho jeito. O problema do fígado é um problema muito grande e sempre com aquele problema. E naquele tempo mais recuado, os mais velhos é que levavam os mais novos ao médico. E então meu pai é que foi levar o Geraldo ao médico, em Muriaé. E chegando lá, o médico não conhecia o Geraldo. E quando chegou a vez deles, que eles entraram, o médico estava abaixado, escrevendo. E assim que eles entraram, o médico levantou a cabeça e disse assim, ô Geraldo, deixa eu te falar uma coisa, você veio aqui consultar o fígado. Mas eu vou te dizer, você não tem nada de fígado. Você para com essa mania de bater na barriga, porque senão você vai morrer. Esse médico, ele era médium, mas era católico, porque também a mediunidade não é propriedade do espiritismo. Então, como o Geraldo tinha muito medo de morrer, ele parou com aquele negócio de bater na barriga e nunca mais teve absolutamente nada de fígado. Mas morreu, porque todos nós temos que morrer. Então, a nossa postura mental, ela tem uma influência muito grande sobre o nosso estado de saúde. O pessimismo, por exemplo, o pessimismo, gente, é uma doença de natureza emocional, com reflexo sobre o nosso corpo, e que dificilmente encontrará cura na atual experiência carnal. O pessimista é terrível, é sistematicamente pessimista. Tem um caso de um indivíduo que saiu por uma estrada com o seu Fiat 147. Não sei se nos Estados Unidos existe esse carrinho. Foi um dos primeiros que a Fiat lançou no Brasil. Então, o carrinho muito velho, mas foi ele lá com o seu carrinho. Quando chegou em uma determinada distância, o carro furou o pneu. E ele logo falou assim, é comigo é assim, o azar vem me acompanhando. Aonde eu vou, o azar está junto. Mas não tem problema. Eu vou lá, vou trocar o pneu e vou continuar a minha viagem. E aí, quando ele vai trocar o pneu, verificou que tinha deixado o carro em um posto de abastecimento para ser lavado, e o rapaz do posto tirou o macaco e não colocou no lugar. E ele logo já esbravejou, não, comigo é assim. A desgraça vem montado em cima do azar. Onde eu vou, os dois estão juntos. Mas nisso, ele viu uma casinha lá embaixo, uma casinha que tinha um carrinho igual dele. Ele falou assim, ah lá, igual o meu. Eu vou lá e vou pedir uma coisa. Vem e troco, então, o pneu e devolvo o macaco.
E ele começou a andar, mas logo já começou a pensar, mas eles não vão me emprestar o macaco. Será que eles estão pensando que eu vou roubar o macaco? Eu não preciso de roubar macaco, eu posso comprar 100 macacos igual a esse. Que gente egoísta. E foi ruminando aquela ideia ao longo da sua caminhada. Por que eles não podem me emprestar o macaco? Não vou levar o macaco para mim. E com esse pensamento foi indo até que ele chegou à casinha, bateu palmas, porque era a área rural. Demorou um pouco, mas veio um velhinho, abriu a janela. E, enquanto isso, ele estava ruminando a ideia. Eles não querem me atender, que é para não me emprestar o macaco. Quando o velhinho abriu a janela e disse, pois não, meu amigo, o que o senhor deseja? Ele logo respondeu enfurecido, o senhor quer saber de uma coisa? O senhor vai para o inferno com esse macaco, porque eu não quero mais. Gente, algo inexplicável, porque é assim que o pessimista age e ele acaba detonando a própria saúde física. Mas Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer também que, da mesma forma, a ação da vontade aplicada com equilíbrio em favor da harmonia pessoal desbloqueia as áreas interrompidas e a energia de sustentação das células passa a vitalizá-las, reestabelecendo o campo de desenvolvimento da saúde. O doutor Euclides de Jesus Zerbini, um homem apaixonado pela vida, eu tive a felicidade de participar de uma das suas últimas entrevistas. E nesta entrevista, ele dizia o seguinte, gente, aprenda a conversar com o seu corpo, transmita mensagens positivas, mensagens de estímulo, mensagens de alegria, mensagens de esperança para o seu corpo, para o seu coração, para o seu estômago, para os seus rins, para o seu fígado. Quando acontecer de um deles não estar trabalhando bem, estimule-o com as suas mensagens. E muita gente acha que isso é uma grande besteira, mas não é. É uma recomendação de efeito científico. A doutora Candace Pert, que nós falamos no início, bioquímica, que desencarnou em 2013, ela vai nos dizer nesse livro Moléculas da Emoção. Quando estamos tristes, nosso fígado está triste, nossos rins estão tristes, nossa pele está triste. Veja que observação interessante. E ela explica essas moléculas de emoção, que são neuropeptídeos, na realidade são hormônios e neurotransmissores. Ela diz que elas são liberadas e distribuídas pelo corpo, instruindo as nossas células sobre se devem ou não se dividir, se deve ativar este ou aquele gene. Tudo no corpo é mobilizado por essas moléculas mensageiras que estão em toda parte. A gente vai lembrar que, principalmente, né, depois da conclusão do projeto Genoma, daquela primeira etapa, eu considero como primeira etapa do projeto Genoma, porque os estudos eles não pararam, a epigenética que está além da genética, acima da genética, ela, então, ela recebeu um combustível novo, principalmente a partir da conclusão dessa etapa do projeto Genoma e também da abordagem da psicologia, a psicologia transpessoal, que vai
fazer incursões, estudando o homem espiritual, o homem fisiológico, o homem psicológico. Então, a epigenética ganhou um combustível novo. E hoje a própria epigenética é que vai nos falar desta atuação das nossas emoções, que nós ligamos ou desligamos determinados genes a partir das nossas emoções. O que é o nosso genoma? É um conjunto de milhões de programinhas, como se fossem os programinhas de computador. E nós ativamos ou desativamos a depender do nosso comportamento mental. Então, cada uma das nossas células, ela reage de acordo com a nossa mente. André Luiz, ainda em Evolução dos Mundos, ele vai nos dizer: o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes, nos circuitos da afinidade. Cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade relativa mais compulsória lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido segundo as suas aquisições e necessidades. Mas ele diz: mas pode, pela própria conduta, feliz ou infeliz, acentuar ou esbater a coloração dos programas que lhe indicam a rota, através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Então, a gente vê o Evolução em Dois Mundos foi publicado em 1958, e aquela época, naturalmente, que a ciência não concordava com isso. Mas hoje ela teve uma mudança muito grande de paradigma, porque até antes do projeto Genoma se pensava que o núcleo celular era o grande comandante. Mas hoje já se descobriu que todo o comando das nossas células está no citoplasma celular. Então, cada emoção tem a sua própria assinatura bioquímica. A hostilidade, por exemplo, ao excesso de cortisol, o afeto à ocitocina, ou hormônio do amor, a felicidade está ligada à dopamina, o bem-estar, à serotonina, à endorfina. Essas moléculas podem ser bálsamo ou podem ser veneno para nossa saúde. A secreção do cortisol, por exemplo, que ocorre na raiva, está ligada à doença cardíaca, câncer, AIDS, diabetes. E o diabetes também tem uma outra origem. Quando nós passamos uma experiência carnal sempre reclamando, é o pessimista. Nossa, mas como a vida é amarga, como a vida é amarga. Então, o nosso pâncreas, ele recebe, identifica a mensagem. E quando nós renascemos, ele vai dizer: não precisa me preocupar com a insulina, porque lá na Terra só tem coisa amarga, não tem açúcar, então não precisa de insulina para quebrar a molécula do açúcar. Então, nascemos diabéticos. Mas então, essa raiva, continuando, né, ela pode nos provocar o mal de Alzheimer, a depressão e, consequentemente, a morte prematura. O psiquiatra Redford Williams, que é daí da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, ele vai nos alertar: a raiva mata, e mata mesmo. Eurípides, poeta trágico grego, ele afirmava que agir com raiva é o mesmo que içar a vela na tempestade. E Shakespeare nos dizia:
Sentir raiva, ressentimento é o mesmo que tomar veneno e aguardar que o outro morra. E o outro não vai morrer. Então, raiva, mágoa, amargura, ressentimento são todas algemas que nos prendem a estados perturbadores, a estados desequilibrados. Perdoe, seja livre e saudável. Além do cérebro, a consciência é uma propriedade de todo o nosso organismo. Ela está em cada uma das células do nosso corpo físico. Lembram-se que André Luiz nos escreve isso lá no livro Evolução em Dois Mundos? A doutora Eva Mese, que era do Instituto Nacional de Saúde aí dos Estados Unidos, ela demonstrou, através de um estudo, de uma forma muito clara, que as células-tronco, como algo natural que se movem pelo sangue, como células imunes, podem se tornar neurônios no nosso cérebro, tudo direcionado pela quimiotaxia, proveniente das moléculas da emoção. O que é essa quimiotaxia? É a mudança de orientação de organismos de vida livre, ou células, em resposta a um estímulo. Então, nós poderíamos dizer que o Alzheimer poderia ser muito bem evitado se nós mantivéssemos um comportamento mental adequado, disciplinado. A Joana de Ângeles vai escrever no livro Autodescobrimento: quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos para o desempenho das relevantes tarefas que lhe estão reservadas. O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea como tônus revigorante das células, passando por todas elas e mantendo-se em harmonia. O oposto também ocorre, realizando o mesmo percurso, perturbando o equilíbrio e a sua destinação. Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas que empurram o ser para estados desoladores. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, dispepsias, indigestões, hepatites, originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora da ansiedade, do medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes de constantes atritos com o organismo, resultam em cânceres de mama e de próstata, taquicardia, disfunções coronarianas, cardíacas, infartos brutais, etc. Nós gostaríamos de lembrar, inclusive, aos nossos irmãos aí dos Estados Unidos. Tem um casal médico e ela terapeuta que tem um programa muito interessante sobre o tratamento do câncer. O nome dele é Carl e a esposa Stephanie Simonton. Carl Simonton e Stephanie Simonton. Inclusive, está disponível na internet o método Simonton. E seria muito interessante se vocês tivessem a oportunidade de ler, de ver e até de oferecer a uma pessoa que passa por dificuldades nesse sentido. Então, a Joana, ela vai nos dizer: cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforce. Todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades.
não lhes cabendo o direito de reclamar. Sem dúvida. Então, Jesus sintetizou magistralmente a sua receita de felicidade. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, nos diz Paulo. Então, amigos, cada um de nós, que cada um plante o seu jardim e decore a sua alma, em vez de aguardar que alguém lhe traga flores. É o pensamento de Shakespeare. E para que nós possamos manter o equilíbrio do pensamento, orai e vigiar. Orai para estarmos o mais próximos com o Pai. E vigiai, vigiar os pensamentos e atitudes, a fim de que elas não entrem em contradição com a nossa oração. Então, nós temos aqui algumas recomendações para a manutenção do equilíbrio do pensamento. Primeiro, exercícios físicos, que é muito importante para todos nós. Lembrando, inclusive, que os obsessores, eles não gostam de quem faz exercício físico. Então, quando surgirem esses pensamentos atravessados, desequilibrados, vamos passar a mão na vassoura, vamos varrer a casa, vamos varrer o passeio, vamos cortar a grama, vamos varrer a rua. E o obsessor vai observar, ele vai, opa, deixa eu procurar outro, porque esse aí não dá pé. Ele está noutra sintonia. Leitura edificante. Ler pelo menos 10 páginas edificantes por dia. Ah, mas ler 10 páginas. E eu me lembro um dia, uma amiga me perguntou: escuta, você tem lido muito? Ah, minha filha não tem lido nada. A tarefa lá está muito difícil, eu já chego em casa, eu chego morto. Eu começo, quando eu estou no meio da primeira linha, eu já dormi. Ela falou assim: ah, mas eu vou te dar um conselho que funciona, viu? Leia de pé. No primeiro tombo, você vai ficar esperto e não vai dormir mais. E vocês sabem que funciona? Pode experimentar, ler de pé. Pelo menos 10 páginas por dia. Convivências positivas. Gente, nós não temos estrutura emocional para determinados ambientes. Lembramos da Ivone Pereira, que levada pelo Dr. Bezerra, pelo Charles, a determinados ambientes, no sentido de que dela se educar, se disciplinar para atividades maiores. Não sei se vocês já leram sobre isso, está no livro Devassando o Invisível, e ela relata que, certa feita, um dos obsessores que estava ali naquele ambiente disse: você vai quebrar o braço. E ela ficou com dor no braço, a sugestão durou o dia todo. Ela teve que colocar até uma tipóia no braço. Então, nós não estamos preparados para determinados ambientes. Ué, mas então a gente deve discriminar? Deve ser assim, separatista? Não. Vamos auxiliar. Auxiliar através das nossas preces. E, por último, a gratidão. Encontrar pelo menos 10 motivos para o agradecimento a cada dia. Agradecer pelo ar, pela vida, agradecer pela água maravilhosa, agradecer sempre, agradecer, como diz Amélia Rodrigues: Senhor, a maioria dos homens que te procura sempre para pedir. Uns impõem, outros reclamam, menos eu, Senhor. Eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é concedida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me destes, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra, o mar,
e que acompanham a fagueira que voa ligeira no céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pois em tudo e em todos eu posso ver a presença do teu amor. Mas diante da minha visão, pelos cegos eu te faço uma oração. A ti eu imploro, Senhor, a compaixão. Mas eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado e a música que faz o vento nos ramos do salteiro, ouvidos que ouvem a voz canora melancólica do boiadeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece jamais. Pela minha felicidade de ouvir, deixa-me, Senhor, pelos surdos pedir, mas eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que declama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, e que o teu nome profere com sentida emoção. Mas diante da minha melodia, eu quero te rogar, Senhor, pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia, mas eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas tuas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos da caridade, da solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de poesias, mãos de psicografias, mãos que apertam mãos, mãos que amparam a velhice, a pobreza e a dor, e que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio a cantar, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, deformados, marcados, e eu posso bailar. Mas eu sei, Senhor, que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também vão bailar. Por fim, muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um apartamento de luxo, uma tapera, se está na favela, não importa, Senhor. O importante é que dentro dele exista a presença do amor. Amor de pai, amor de mãe, de irmão, de filho, de um amigo, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um cão para me acompanhar, um leito para descansar, um teto para me agasalhar, nem mesmo assim, Senhor, eu reclamarei. Porque eu tenho a ti, quero dizer-te, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, pela vida querida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua paciência, pela sua atenção. Paz a todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Levino. Realmente, temos a oportunidade de nos deleitarmos com as suas mensagens, que preparou, com certeza, com muito carinho para nós, e para cada um teve um registro diferenciado, de acordo com o seu momento emocional e espiritual. Muito obrigado. Eu deixo aqui uns 5 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta ao Levino em torno do tema que foi trabalhado. Tenho aqui só um minutinho para agradecer também
em nome do nosso lar, em nome de todos os componentes desse centro, estamos tão maravilhados com as suas palavras, com a mensagem que você nos trouxe, que só veio enaltecer ainda mais esse domingo maravilhoso. Muito obrigada, Levindo, muito obrigada de coração. Eu é que agradeço imensamente a oportunidade. A gente vê que maravilha a bênção da tecnologia, né? Exatamente. Fisicamente tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos, ao ponto de sentirmos as vibrações de vocês e de enviar também as nossas vibrações de carinho e de amor. É muito bom. Que bênção que é essa tecnologia. Levindo, eu tenho uma pergunta. Bem, a gente sabe, e muito bem posicionado por você, a importância do pensamento em nossas vidas e a influência, o impacto que isso tem para o nosso dia a dia. Vivemos um período de uma quase uma epidemia obsessiva. Bem, nesse contexto que você coloca, como nós podemos, dentro já que você falou, administrar as nossas emoções, os nossos pensamentos, para minimizar ou administrar a influência negativa dos obsessores ou dos espíritos que estão precisando de paz e luz? Edmilson, basicamente o que nós falamos: orai e vigiai. Estarmos atentos quando surgem sugestões de pensamentos, que a gente sabe que não são nossos. A gente vai aprender isso lá no livro dos médiuns, mas também no livro dos espíritos, que vão nos explicar sobre essa questão, como identificar. Então, a gente rechaçar os pensamentos ruins. E o que eu disse, exercícios físicos, nós não podemos ficar naquela parasitose física, né? Desculpa até da palavra, mas até exagerada, né? Mas os obsessores, por exemplo, eles adoram que o indivíduo fica ali paradão, quieto, né? Inclusive, muitos daqueles que estão aprisionados na tecnologia, como nos dias de hoje, né? Eles são muito influenciados e, inclusive, sendo uma das causas de suicídio. Tem um livro aqui no Brasil que é o Reconstruindo Emoções, de uma psiquiatra. Da Iracy Campos. Isso, e a psiquiatra é a Nise da Silveira, que é muito conhecida, principalmente no estado do Rio de Janeiro, e ela fala nesse Reconstruindo Emoções, sobre a disciplina que os pais deverão impor aos filhos nesse sentido, mas ela dá um puxão de orelha bem forte, né? Bem forte. Verdade. Então, uma certa movimentação. A leitura é edificante, porque quando nós nos ligamos à leitura, não precisa de nós pegarmos um grande compêndio complexo, mas se nós pegamos, por exemplo, o livro O Pão Nosso, todos esses da Fonte Viva, né? E a gente for lendo a cada dia uma daquelas mensagens. E existem outros livros também que a gente pode ler, pode ir devagar, né? E um dos principais que eu recomendo é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque ele não tem igual, né? Muito bom. A gente manter essa leitura, evitar determinadas companhias e agradecer sempre. Pelo menos 10 motivos a cada dia